quero mandar um alô ao pessoal que está na internet, mas você faz falta aqui também, tá ok? Assista na internet quando não estiver aqui. Esteja sempre acompanhando, mas é muito bom estar aqui juntos. E você que vai acompanhar depois, mais tarde também, a mensagem. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Ele é Jesus. Colossenses 1, 13 a 23. Quero dar as boas-vindas também, você que está nos visitando nesta noite, ouvindo pela segunda, terceira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, onde hoje é um país chamado Turquia. O mundo está de olhos na Turquia. Até hoje estão sendo resgatadas pessoas, amados. Sobre agora de jovens sendo resgatadas. É claro que existem pessoas que acabam sendo resgatadas e não suportam por mais tempo devido ao choque, depressão e também desnutrição e hipotermia e uma série de outras questões, mas é um país que está chamando a atenção do mundo. Quer ver um dado, amados, interessante, que era para a gente ficar bastante admirado? No século IV, a região onde hoje é a Turquia, 50% da população era cristã. No século IV, depois de Cristo. Hoje, século XXI, 1% é cristã. É algo que a gente precisa levar em consideração. O testemunho de uma igreja valorosa, como essa igreja de Colossos, marcou aquela geração. Anos depois da escrita dessa carta, a cidade de Colossos passou por um terremoto e foi destruída. Nesse período já, não era uma cidade mais, me permita só fazer uma brincadeira com o nome, já não era mais uma cidade tão colossal ou grande, destacada, porque as rotas comerciais mudaram naquele tempo. E Éfeso, uma cidade próxima a 120, 150 quilômetros, cresceu. Laodiceia e Herápolis, num raio de 12 a 15 quilômetros, também se desenvolveram, devido a outros recursos mais. E Colossos ficou, então, prejudicada a ponto de Estrabo, um geógrafo grego, escreveu 2 gerações antes de Paulo, chamando Colossos de cidadezinha. A população da cidade de Colossos era formada por judeus que haviam sido levados para lá antes de Cristo mesmo, já no século II antes de Cristo. Uma comunidade frígia que era marcada também por uma superstição pagã, colonos gregos inflamados pela paixão em relação à filosofia. Era uma cidade que partilhava com as outras uma indústria têxtil bem conhecida, mas, como eu já disse, estava vivendo um ocaso, uma queda nas relações comerciais, mas havia uma igreja formada, pastoreada por um irmão precioso chamado Epáfras, que conheceu do Evangelho em Éfeso,
quando Paulo estava lá em uma das suas viagens missionárias. Epáfras era um plantador de igrejas. Ele plantou a igreja em Colossos, em Laodiceia e em Herápolis. É na cidade de Colossos, por exemplo, que havia uma igreja na casa de Filemão, um homem bem-sucedido financeiramente, que tinha um escravo chamado Onésimo, que vai fugir e vai encontrar o apóstolo Paulo, e Paulo escreve uma carta a Filemão dizendo: recebe Onésimo, ele me é muito precioso, mas recebe ele aí não mais como escravo, mas como irmão. Epáfras, amados, desabafa com o apóstolo Paulo, está lá em Atos, no capítulo 28, Paulo está preso em Roma, mas lá ele tinha liberdade para receber pessoas. Não sabemos por quais cargas d'água, Epáfras vai visitar o apóstolo e acaba preso com ele. E aí Tíquico é responsável, então, de levar esta carta até a igreja de Colossos, que nesse tempo era pastoreada interinamente por um irmão chamado Arquipo, que também era pastor da igreja da casa de Filemão. Nesta consulta pessoal que Epáfras faz com o apóstolo Paulo, ele diz que a igreja estava indo muito bem, mas, contudo, porém, entretanto, havia uma mistura, um grupo de mestres, ou um zum, trazendo ou infiltrando na igreja doutrinas esquisitas. Uma tal de heresia colossense, uma mistura de carimbó, uma mistura de judaísmo com paganismo, com helenismo e com outros ismos mais. Era um culto, um sistema religioso muito estranho de entender. Elementos da filosofia grega, como o entendimento de que Cristo era apenas um dos aions, um dos seres celestiais vindos do alto, e uma mistura também com o tradicionalismo judaico, com a cobrança por um certo rigor ascético, legalista, moralista, de circuncisão, de dieta, de culto a dias santos. Essa forma sincrética, misturada, formava um cristianismo realmente muito estranho. Cristo não tinha primazia no sistema de fé, ou, para usar a expressão de comentarista chamado Valga, Kultus Valga, o que havia em Corinto era uma atitude filosófica, não era um sistema bem definido. Não havia declaração doutrinária, não havia livro. O que havia era um ensino misturado, que fazia com que as pessoas entendessem que Cristo era apenas mais um espírito, dentre outros que vinham de Deus, e a salvação não era suficientemente pela fé, mas também pela prática de boas obras e observância também de ritos judaicos. Daí, então, o apóstolo Paulo resolve escrever esta carta para lidar com essa questão. Quem veio na quinta-feira passada viu que Paulo começa a sua carta referindo-se aos que eram santos e fiéis naquela igreja. Deus sempre guarda os seus santos e fiéis. Mesmo que a igreja viva, amados, momentos difíceis, e eu não sei quem aqui já presenciou ou já conviveu em contextos de igreja local com erros, Havia, por exemplo, na igreja de Colossos, culto aos anjos, Havia práticas realmente, como eu já disse para vocês, muito estranhas. E nesse contexto todo havia irmãos fiéis, santos, que estavam primeiro em Cristo e depois em Colossos. Eu trabalhei na quinta-feira passada essas duas situações, em Cristo e em Colossos. Primeiro você precisa estar em Cristo e depois você precisa estar na sua cidade, na sua localidade. Vimos na quinta-feira passada que essa igreja tinha marcas de valor. Eu lembrei daquela música do Paulo César do Logos, quero pisar sobre essas marcas de valor. Qual eram essas marcas? Fé, amor e esperança. Era uma igreja que tinha fé, que tinha amor
e que tinha esperança. Era uma igreja também a quem o apóstolo Paulo entendia que a partir dali o mundo estava sendo alcançado com o Evangelho. Paulo escreve aos Filipenses, escreve aos Colossenses, escreve aos Efésios, no mesmo período, anos 60 depois de Cristo. E Paulo dá a ideia, amados, porque era assim como é hoje, só que hoje nós temos internet, nós temos mídia, hoje nós sabemos aquilo que está acontecendo no mundo em volta. Lá naquele tempo não havia isso, eram cartas que se escreviam e demoravam meses para chegar. Então Paulo escreve essa carta dizendo o seguinte: olha, o que vocês estão vivendo aí, está acontecendo no mundo também. No mundo também. E eu oro para que vocês façam parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu oro, versículo 10, para que vocês vivam de modo digno, frutifiquem em toda boa obra e cresçam no conhecimento de Deus. E agora, ato contínuo, Paulo resolve, amados, escrever um hino. Alguém chamou esse texto que nós vamos ler agora do canto do Messias. É um hino cristológico. Paulo gostava de escrever hinos. Filipenses, ele vai escrever um hino cristológico ali no capítulo 2, a partir do versículo 5. Em Efésios, ele vai registrar duas orações, nos capítulos 1 e 3. Aos Romanos, ele vai colocar no meio da carta, no capítulo 11, finalzinho, o hino que acabamos de cantar aqui, com profundas riquezas, o saber e o conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, a Ele seja a glória, a honra, o poder e o louvor. Então nós estamos diante de um hino, o canto do Messias, o hino do Messias. E nós vamos ler este hino e a chamada para que olhemos e observemos melhor acerca de quem é Jesus e aquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Diga: Deus, fala comigo com este hino. Fala comigo com esta mensagem. Dá-nos um olhar, um vislumbre de Cristo e da nossa vida em Cristo. Ó Deus, fala conosco. No nome de Jesus. Iago, dando um clique aí, meu queridão, por favor. A grande ideia desta mensagem, desta passagem. Jesus, em sua morte na cruz, retomou nossa comunhão com Deus, que havia sido perdida por conta do pecado. Nós estamos diante de um hino cristológico e de um resumo do Evangelho. É um espelho do Evangelho. É um espelho do Evangelho. Duas divisões. Primeiro, falemos dele, falemos de Cristo. Versos 13 a 20, é o hino propriamente dito. E 21 a 23, falemos de nós. Falemos daquilo que aconteceu conosco. Dos efeitos dessa vida de Cristo em nós. Amados, é encantador. Encantador. Um grupo chamado Projeto Sola musicalizou, para ser mais preciso com português, musicalizou este texto. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Depois, se você quer ouvir a música, só vai ali no YouTube, Colossenses 1, Projeto Sola. Dando um clique aí, vamos falar de Jesus, amados. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. Dois verbos importantes. Ele nos libertou de onde estávamos e nos transportou para onde estamos agora. É incrível isso, amados. Nós não estamos mais dominados pelo poder das trevas. Você foi livre, queridão, preste muita atenção nisso. Você foi livre do poder do pecado. Você já não tem mais prazer em relação ao pecado. E chegará um tempo, e não está longe, se segura aí, que você será livre da presença do pecado. Nos libertou. O verbo é este mesmo. Não nos libertará, nos libertou. Um ato real, uma ação acabada. Nos transportou para o reino do seu Filho, o que significa que agora você tem um novo lugar. Você habita agora, para usar uma expressão de Paulo aos Efésios, você habita nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Se isso não fosse o bastante, nele, em Jesus, nós temos redenção e remissão dos pecados. Não vou delongar nisso, mas são dois termos distintos. Redenção, da ideia de que você foi livre porque alguém pagou o seu resgate. É aquilo que acontecia no tempo da escravidão. Alguém comprava a sua própria liberdade, a sua própria carta de alforria, ou era liberto sendo pago, então,
esse resgate, redenção. Você agora é livre. Você agora é filho de Deus, não é mais escravo. Foi redimido. E a palavrinha remissão significa perdão. Mas é muito mais do que perdão. Significa que foram apagados completamente os seus delitos diante de Deus, de tal sorte que Deus lida com você como se você jamais houvesse pecado. Redimido e remido. É aquilo que Paulo também vai dizer aos Efésios, né? 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridão, nós estamos diante, queridona, das excelências de Cristo. Fica até difícil da gente explicar os detalhes, porque eles são grandes, mas vale a pena a gente transitar no texto. Preste atenção. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Pegando uma ajuda com o Dr. Shed, falecido, mas deixando obras aí, Cristo é a representação visível do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Ninguém pode conhecer a Deus senão através de Cristo. A imagem visível do Deus invisível. Um Deus que se permitiu se revelar na pessoa de Cristo. Um Deus que não se escondeu do mundo, que não se escondeu das pessoas, que não se escondeu de mim e de você. Ele é o primogênito de toda a criação. Não porque ele foi criado, porque ele não foi criado, ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Mas primogênito aqui significa o principal. Ele é o principal. Ele é o alvo de toda a criação. Ele tem direitos de primogenitura. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O filho primogênito não tinha a herança? Lembra-se da história de Jacó, Esaú, direito de primogenitura? Jesus tem o direito de primogenitura de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos colocar a Bíblia para conversar com a própria Bíblia? João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Efésios 1:20 e 21. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Em Hebreus 1:3, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, preste atenção, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Isto, amados, no dia em que Cristo deixar de exercer o seu governo sobre o mundo, ele acaba. Não houve um momento na história, desde Gênesis
até o Apocalipse, quando chegar, e não vai existir também em outro mundo, no mundo por vir, uma fração de segundo em que Jesus não exerça o seu direito de governo neste mundo. Por isso que os teólogos antigamente tinham razão de dizer o seguinte: enquanto o bebê Jesus balbuciava no berço de José e Maria, ao mesmo tempo ele sustentava todo o universo. Ele é Jesus. 17. Antes de tudo, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Conta quantas vezes esse texto existe os pronomes ele, nele, ele, nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja sem Jesus é uma instituição normal, comum, como uma maçonaria, como Rosa Cruz, como Rotary Club, como uma ONG, uma fundação. A igreja só reina no mundo em Jesus. Nele. Somente nele. Cristo tem direitos em relação à criação como dono, preste atenção, e mestre. Mesmo que você não reconheça o seu senhorio, ele não vai deixar de ser senhor. Mesmo que o mundo esteja adorando outros deuses, ele não deixa de ser quem ele é. Cristo mantém a coesão, amados, dos elementos da natureza. Terra, ar, fogo, água, os elementos principais do universo são mantidos em equilíbrio, subsistindo nele. Mesmo que isso não seja reconhecido por homens e por demônios, na igreja, ou a igreja, é testemunha dessa verdadeira primazia de Cristo. É. Ele é o princípio, versículo 18 ainda. O princípio, o arquê. A partir dele todas as coisas existem. Como diria João no seu prólogo. E sem ele nada do que foi feito existiria. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha primazia sobre todas as coisas. Ele foi o primeiro que enfrentou a morte, eu iria falar errado aqui com vocês, de igual para igual, de igual para igual, como Senhor da morte, porque Apocalipse vai dizer que ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele determina quem vai nascer e determina quem vai morrer. O nosso consolo, amados, na vida e na morte está nisso. Por que Deus permite que nasçam alguns e outros estejam morrendo? Há o propósito nele. Tudo é para ele. Tudo existe por conta dele e para ele.
Deus achou por bem, versículo 19, que nele residisse toda a plenitude. A palavra plenitude é um termo técnico que significa plena deidade, isto é, ele é totalmente Deus, como é totalmente homem. Não há um lado de Deus que não seja, um lado em Jesus que não seja Deus, e um lado em Jesus que não seja homem. Os puritanos antigos costumavam dizer: não há no céu um Deus melhor do que Jesus. Ele é. Versículo 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ele reconciliou consigo todas as coisas. O verbo reconciliar significa unir quem estava em oposição. Ele se encarnou, assumindo a forma de servo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. A encarnação foi um ato de humilhação, mas ele cresceu em sabedoria e entendimento entre nós e conhecimento. Foi também um peregrino, um forasteiro, um refugiado, pobre, família pobre, trabalhador braçal, braços musculosos de trabalhar no pesado, tinha consciência divina e humana, sabia o que era a vontade do seu Pai, ele conhecia a vontade do Pai perfeitamente, mas não exaustivamente. E aí eu não quero confundir a sua cabeça, mas Jesus precisou obedecer por conta disso. Porque ele sabia o que o Pai queria plenamente, mas não exaustivamente. Por isso que no Getsêmani ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como homem, não teve pai. Como Deus, não teve mãe. Embora não fosse capaz de pecar, ele foi tentado em tudo. Precisou exercer a sua salvação com esforço também. Seu poder era limitado pela natureza humana. Por isso que teve fome, teve sede, sentiu dor e sentiu solidão. Morreu, literalmente morreu, e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está no céu, intercedendo por nós, servindo-nos como mediador. Esse é Jesus. E os minutos finais dessa exposição, e quanto a nós, dando um clique. E vocês, Paulo diz, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis, irrepreensíveis. Olhe para mim, Paulo sai do ele e vai para o e vocês. E Paulo se utiliza da mesma estratégia que ele havia usado em Efésios capítulo 2. No passado, vocês eram assim. 2:12 de Efésios. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Vocês não tinham esperança nem Deus do mundo. Olhe para mim. Estranhos significa alienados. Antes de sermos alcançados por Cristo, amados, nós éramos alienados. Nós sabíamos que precisávamos de algo, mas nós não sabíamos o quê. Nós buscávamos, mas não sabíamos o quê. O que nos faltava. Fomos alcançados, para usar a expressão de Paulo, também aos Efésios, no capítulo 2, fomos trazidos para perto. Usando a expressão, é um spoiler aqui da mensagem de Lucas do domingo que vem,
Fomos alcançados com graça porque estávamos sentados lá atrás e o Senhor nos encontrou honra e disse: chega mais para perto, sobe para cá. Porque humildemente nós não nos assentamos nos primeiros lugares diante de Deus, porque nós não tínhamos acesso a Ele. Nós éramos estranhos, alienados. Estávamos como que distantes. E Ele nos aproximou, nos reconciliou, amados. Ele nos trouxe para perto. Ele nos trouxe de volta à harmonia com o Pai. É como alguém disse, amado, citado por John Stott na obra Cruz de Cristo: o perdão para o homem é o mais claro dos deveres, para Deus é o mais profundo dos problemas. Porque nós não podemos esquecer de que a salvação, ela é pela graça, mas não foi de graça. Custou um preço. Preço de sangue. Agora, porém, ele os reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Precisou do sangue de Cristo para servir de propiciação pelos nossos pecados. Ih, que palavrinha estranha. Propiciação significa apaziguamento ou satisfação. Em relação a Deus, esse preço não foi pago em relação ao diabo, nem a nós mesmos. A ira de Deus sobre nós, amados, era tremenda, porque nós pecamos. E o salmista vai dizer de que nós nascemos em pecado, e em pecado fomos concebidos. Nenhum de nós, queridão, queridona, teríamos condições de recebermos a salvação se não fosse por conta da obra propiciatória. Por isso que o texto diz: para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nós somos tão inculpáveis diante de Deus que você peca hoje, pede perdão à noite, no outro dia você fala: Senhor, obrigado pelo perdão do pecado que eu cometi. E Deus lhe diz: que pecado? Porque a palavra de Deus diz que dos seus pecados eu não me lembro mais. Se é que vocês permanecem na fé, diz o versículo 23, alicerçados e firmes, porque fé, amados, é de Deus a nós, mas também é nossa em relação a Deus. A fé tem que ter esforço, você tem que permanecer firme, alicerçado, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Paulo está dizendo para os colossenses assim: aguenta firme, pessoal. Que é a mesma fala de Pedro na sua primeira carta, não é isso? Aguenta firme, pessoal. Vocês que estão espalhados aí no ponto, na Galácia, na Psídia, vocês que estão aí, aguentem firme, perseverem. E quando tiverem dúvidas, olhem para a cruz. Olhem para Jesus. Cada vez que vocês olharem para o pecado, olhem 10 vezes para Jesus. Não perca o foco. Na cruz, Jesus levou o juízo que merecemos para nos dar o perdão que não merecemos. É a cruz. De tal modo que Paulo vai dizer aqui aquilo que ele já disse também aos Efésios 3:6. O mistério é que os gentios, os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não há distinções na igreja. Judeus, não-judeus, todos nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa
em Cristo Jesus. Iago, algumas aplicações. Primeiro, por meio dele e para ele. Todas as coisas são fundamentadas em Cristo e são direcionadas para Cristo, nele. Não dá, amados, as palavras que eu tenho para dizer a vocês são frágeis. Todas as coisas foram criadas nele. Como o texto diz no versículo 16. Todas as leis, todos os propósitos que guiam a criação, todo o governo do universo reside nele. Jesus é a fonte originária de tudo. As galáxias do vasto universo foram obras das suas mãos. Ele olha para o universo como se fosse algo pequeno. Usando a palavra do profeta Isaías, amados, todas as nações da terra são como gotas no balde. Tudo que o olho humano é capaz de perceber, assim como o invisível, ou que está fora, invisível, que está fora do alcance dos sentidos humanos, tudo se originou no plano e no poder dele. Ele trouxe tudo à existência. E para ele, todo o universo rende glória a Jesus. Todos os animais, amados, no mar, no ar, na terra, desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, tudo se rende ao Criador. Aleluia. Diante dele, amados, chegará um dia, aleluias, que todo joelho vai se prostrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Vivamos, amados, essa esperança. Essa esperança, nós que participamos da herança dos santos, segundo o verso 12, vivamos essa esperança do Evangelho sem nos afastarmos. Aconteça o que acontecer com o governo, aconteça o que acontecer com o mundo, aconteça o que acontecer com a nossa saúde, independentemente do diagnóstico que temos de uma doença que nós nem ousamos acreditar, independente de mais notícias, independente do que acontecer, independente das suas próprias fraquezas e fragilidades, não desista, não se afaste. Última aplicação, a cruz de Cristo, ela resolveu de uma vez por todas o nosso maior problema. Somos salvos, amados, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos. João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Nós que éramos alienados de Deus, amados, nós que só víamos o pecado, agora nós só vemos Deus. Aleluia. Nosso pecado foi expiado. Deus foi propiciado. Nós somos livres, amados, e temos a certeza da vida eterna. Nós nunca morreremos eternamente. Passaremos por esta vida, nascemos. Vamos sofrer o efeito da primeira morte, mas não da segunda. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Quem nasceu da vontade do homem, da vontade de Deus, só vai morrer uma vez. Vai fechar os olhos para este prisma aqui e vai abrir os olhos para o prisma da eternidade, imediatamente. Aleluia. Não vai dar nem tempo de respirar. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Agora você que só nasceu fisicamente, vai passar pela morte física e a morte espiritual, que é a separação de Deus. Deixar na última tela aí, fiquei triste essa semana, amados.
Em 2018, o mundo inteiro parou para assistir o resgate de 12 meninos e mais um treinador de um time de futebol na Tailândia. Eu assisti todos os dias. A Amazon Prime lançou um filme, se não me engano, 13 Vidas. Excelente filme, contando o resgate. A Netflix fez uma série, se não me engano, 6 episódios. Um resgate que levou, amados, milhares de pessoas. Mergulhadores profissionais do Reino Unido, da Austrália, dos países escandinavos, outros países da Europa. Um médico inglês desenvolveu um sistema perigoso, anestesiar os meninos. Eles estavam dentro da caverna já há 2 semanas, pouco oxigênio. Iriam morrer ali. Estavam meditando, concentrando-se para gastar menos oxigênio possível e bebendo gotas de chuva que caíam. Além de lanche que eles tinham depois do treino, que foram acabando com o tempo. A estratégia de resgate daqueles meninos foi incrível. O filme conta isso. 4 quilômetros, amados, horas, nadando em locais, em estruturas, em um circuito perigosíssimo. Um experiente mergulhador tailandês morreu, tentando contato com os meninos. Os meninos foram sedados e levados até um determinado tempo. Depois eram trazidos novamente à realidade, à consciência, sedados novamente, todos foram salvos. Um resgate excepcional. Mas essa semana, um dos meninos morreu. Ele já estava com a vida, amados, consolidada. Morava no Reino Unido. Tinha uma carreira, ou desejava ter uma carreira no futebol. Sobreviveu a uma situação, como eu já disse, incrível de resgate. Mas teve um problema, uma questão, uma morte acidental. Nada relacionado ao que tudo indica até o momento, com a situação que ele viveu. Fiquei triste porque o menino não era convertido. A maioria dos meninos, se não todos, exceto um, eram budistas. Apenas um era cristão, o que inclusive falava inglês e foi o meio de contato com o primeiro mergulhador que teve acesso a eles. Mas na hora que eu soube dessa notícia, eu falei o seguinte: eu estou triste, mas era de se esperar. A morte é para todos. Ele foi livre de uma forma excepcional. Foi um resgate cinematográfico mesmo. Assista o filme 13 Vidas, que vocês vão ver. Mas ao homem está ordenado morrer. Uma vez. Virou depois o juízo. Agora olhe para mim, por favor, aleluia. Para terminar. O resgate que Jesus fez de você, tirando você do pecado, libertando você do mundo e libertando você da própria carne, esse resgate que põe cinematográfico isso, hein? Que anjos não conseguem registrar, esse resgate vai lhe garantir vida e vida em abundância. Aleluia. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer
é lucro. Nele temos vida. Jesus, em sua morte na cruz, retomou nossa comunhão com Deus, que havia sido perdida por conta do pecado. E agora estamos vivos. E só para citar aquilo que está na lápide de Martin Luther King, livres. Agora somos livres. Perfeitamente livres. Deus, esse é Jesus. Este é o Evangelho. Essa é a nossa história de redenção. Temos que prestar atenção nisso. Temos que guardar isso no coração. Temos que olhar para a cruz. Olhar para a cruz. Olhar e crer que em Jesus temos vida. A morte já não tem mais domínio sobre nós, para usar a expressão do apóstolo Paulo aos Romanos. A morte não tem mais domínio sobre nós. Não há. Na cruz de Cristo, na morte de Jesus, a morte morreu. Louvamos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Bendizemos o teu nome. E oramos, gratos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.